Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte. Começamos esta aula estudando sobre Napoleão, um personagem que teve um destaque no período da Revolução Francesa. No início da Revolução, Napoleão Bonaparte era um jovem tenente de artilharia, nascido na Córcega em 1769. Napoleão frequentou o colégio militar em Paris. Sua ascensão na carreira militar foi rápida e brilhante. Em 1793, apresentou um plano para libertar a cidade de Toulon dos ingleses. O plano foi bem sucedido e Napoleão foi promovido a general com apenas 24 anos de idade. Em 1795, foi nomeado comandante do Exército do Interior, salvando a República do Diretório da ameaça de um golpe dos realistas no período da Revolução Francesa. Vamos entender um pouco mais sobre o Diretório? O governo do Diretório, autoritário, é fundamentado numa aliança com o exército restabelecido após as vitórias realizadas em campanhas externas. Foi o responsável por elaborar a nova Constituição, a Constituição do ano 3, de 1795, que protegeria os interesses da próspera burguesia comercial de duas grandes ameaças: a República Democrática Jacobina e o antigo regime com suas instituições feudais que tantos empecilhos criavam para a expansão dos negócios. Mas quem eram os jacobinos? O termo jacobinismo ou jacobinos é originado na Revolução Francesa. É usado para os partidos com políticas radicais revolucionárias. Também são chamados de grupos de esquerda, laicista, de extrema esquerda. Todos estes que são defensores de opiniões revolucionárias extremistas, essas mesma linha política, social e na parte econômica. É importante lembrar que antes do período da Revolução Francesa, o antigo regime era a monarquia absoluta, isto é, a França era governada por um rei. Os jacobinos e girondinos haviam divergências entre suas opiniões políticas, mas concordavam que o poder do rei e da Igreja Católica deveria cair. Os girondinos eram os deputados do departamento da Gironda, área próspera da costa atlântica, tendendo a representar os interesses comerciais e a visão de mundo da burguesia ilustrada, que oscilava entre a monarquia constitucional e a república. Daí se origina o termo direita, usado para se referir a diferentes posições políticas ao longo da história. Os termos políticas de direita e política de esquerda foram usados durante este período da Revolução Francesa e referiam-se ao lugar onde políticos se sentavam no parlamento francês. Durante os anos da existência do Diretório, este regime enfrentou levantes e complôs dos realistas, que eram grupos que defendiam uma monarquia constitucional, diferente do antigo regime, que era absoluto. Mas também dos jacobinos, tais como a chamada Conjuração dos Iguais, de 1796, um movimento de jacobinos e radicais igualitaristas que propunham a comunidade dos bens e do trabalho, e que pretendia estabelecer a igualdade efetiva entre os homens, o que, segundo seu líder, Babeuf, só poderia ser alcançado mediante a abolição da propriedade privada. A conjuração foi duramente esmagada pelo Diretório, que decretou a pena de morte para todos os participantes do movimento, inclusive Babeuf, que foi enforcado. O período do Diretório
frequentemente considerado pela historiografia como um curto período de transição, é também uma época de agitação militar, quando a França enfrentou a Áustria na campanha da Itália e depois, novamente, quando foi formada a Segunda Coalizão. Uma outra empresa audaciosa realizada na época foi a Campanha do Egito, que muito contribuiu para a celebridade de Napoleão Bonaparte, jovem, talentoso oficial do exército que viria a se tornar uma das principais figuras da história da França. O diretório também criou um denso aparato de administração, além de instrumentos econômicos que permaneceram durante os regimes seguintes. Culturalmente, o período é marcado pela recuperação da popularidade da religião a respeito das medidas tomadas pelo regime, que tentava criar, sem grande sucesso, uma cultura republicana. Mas a insatisfação com o diretório não se limitava a determinados grupos. As eleições anuais também mostravam a desaprovação geral em relação ao executivo. Este, para defender o regime, muitas vezes recorreu a golpes de Estado, tais como o 18º Brumário do ano V, 4 de setembro de 1797, contra a maioria realista recentemente eleita. Gradativamente, o diretório perdia apoio e muitos já propunham rever a Constituição do ano 3. Em 1799, um dos revisionistas, Sieyès, torna-se diretor, vindo posteriormente a fomentar o golpe de Estado do 18º Brumário, no calendário gregoriano, 9 de novembro de 1799, que colocaria um fim no regime do diretório e, segundo alguns historiadores, um fim na própria Revolução Francesa, abrindo caminho para a formação do consulado, cuja personalidade central seria Napoleão Bonaparte.